Hoje convidado de surpresa, Carlos Vivo, formador. Formador de... Comunicação, audiovisuais, multimédia, por aí. E é natural de Queluz ou nem por isso? É aquela versão de ir à fábrica, a São Sebastião da Pedreira e depois voltar, não é? Ok. A MAC. A MAC, não é? sim. Somos todos filhos da MAC e depois voltamos. Portanto, isto deixa-me ver se eu entendo. Eu deduzo que os seus pais eram de Queluz. Sim, já cá moravam uns anitos. Não de nascença, nem que tivessem cá família, mas vieram ou da zona de Benfica, Cruz da Pedra, pronto, vieram para aqui. O que é que faziam os seus pais? Doméstico. Era doméstico. Okay. E o meu pai era embarcado, teve na pesca, mas fazia parte não era pescador, mas da tripulação. De navios e de... Parte do maquinista, ou seja, resolava para os motores do barco. Barcos de pesca, não é? Pesca, também fez alguma coisa de transporte, mas basicamente pesca. Depois mais tarde mudou, ainda com a profissão, tanto a parte de zelar da parte dos motores dos barcos, etc. A ligação do Lisboa-Barreiro, que não é dos Cacilheiros, mas os outros barcos faziam da ligação da CP. A CP tinha barcos fazia a ligação entre as linhas. Na altura as pessoas que vinham de comboio do Sul saíam no Barreiro, não era? Saíam no Barreiro, sim. Tinham que apanhar e não havia a ligação Porto-Faro, como há hoje com... Tem ideia mais ou menos de quando é que os seus pais mudaram para Queluz? Em que ano? Eu nasci em 70, não sei, recuar para aí uns 10 anos. Em 1960, mais ou menos, não é? Sim. E eles foram viver para onde na altura, tem ideia? Eles foram viver para, aqui a Paulo Regil, mesmo em frente à igreja. Ok. A casa mortuária era em frente. Então tínhamos sempre saída de cortejos todos os dias. Eu saí de lá com uns 17, 18 anos, portanto assistia muita saída de pedrais. Como é que era Queluz nessa altura? Na sua infância, por exemplo? Assim, as impressões, as coisas de que se lembra? Eu sempre tive a ideia de ser grande, não é? Já porque aquela relação de somos pequeninos, somos miúdos, andamos aqui, andava sozinho ou andávamos com os amigos, andávamos pela rua a brincar na rua, não é? Não, a circular, a explorar. Sempre a ideia de que a luz era muito grande. Portanto, o núcleo urbano já era bastante denso, com muitas ruínas paralelas e tudo. E depois tínhamos uma zona agrícola, à volta também dava muito campo para ver. Ir à aventura e descobrir cantos, quintas, muros, coisas, riachos. Andar a explorar, não é? Sim, era muito isso. Portanto, dava aqui uma infância feliz. Fez a escola primária já aqui em Queluz, não é? Sim, a escola primária, que hoje é o centro de saúde. Que é uma amarragem preta às costas, mas era o centro de saúde, aqueles edifícios de estilo Estado Novo, escolinhas todas iguais para baixo de norte a sul. Sim. E era a escola primária. Depois fui fazer o 5º e o 6º, né? Aqui para um externato aqui em Queluz, Júlio Diniz, fazer telescola. Todas as disciplinas tinham um pequenino período de emissão, uns 10 minutos, de um professor de História, um professor de Português, um professor de Francês, e afora. E depois o resto do tempo de aula era complementado pela professora residente na sala. Ok. E assim terminava, por exemplo, o período de Português. Depois a seguir vinha um senhor a dar uma aula de História, de uns 10 minutos, e depois a professora completava. Normalmente, além das aulas, os professores recebiam um pacote de fichas que era mesmo enviado pela telescola. Eu acho que era a única alternativa, era aqui o 5º e 6º ano, sem sair de Queluz, era mesmo o colégio. Ok. Não tenho a certeza. Porque ainda não havia liceu em Queluz, não é? Sim, havia, mas era a partir do 7º ano. Estava na primária, portanto em 76, e já havia liceu. Ok. O Padre Alberto Neto, que foi meu professor de religião em Moral. Como é que o lembra? Sem memórias dessa figura, não é? Sim, muito informal para padre, não é? Muito dinâmico, tinha um jeito muito próprio de impor a disciplina na aula, na sala, manter o interesse. Era muito interessante, era uma pessoa, bom comunicador e
falávamos mais de vida do que religião. E Estou- mais interessante, discutíamos mais as Não coisas era aquela da vida. perspectiva tão de catequese, Não, não é não. de... Ele se calhar ele tinha lá isso para dar, mas chutava para canto Ok, e e passava à falávamos frente. dos problemas e das nossas conflitos de jovens, de coisas da idade. Ele era muito mais comunicador nesse aspecto. Foi uma figura importante Foi. para si? Ok, eu só sei o que me contaram, não é? Que de facto... Ainda me emociono com ele, estás a ver? Cara. O pessoal do meu tempo do liceu, nós temos uma grande boa imagem do ensino na altura. Tivemos disciplinas e professores que nos marcaram. É que a luz mudou, quer dizer, foram mudando também, a população mudou muito, mudou os estilos, os gostos, os comércios que as pessoas procuravam. Houve um envelhecimento também de que é luz muito grande. Em termos da população? Sim, eu acho que sim. Envelhecimento, ou seja, as pessoas que estavam cá em Queluz, os filhos foram para fora, digamos assim. E porquê é que será, Carlos? Na sua opinião? Já que é um especialista em Queluz. Não sei. Acho que Queluz ficou muito dormitório, ficou muito sem vida própria, ficou... E se calhar também habitação mais barata talvez fosse fora de Queluz. Ok. Havia outros centros a nascer, São Marcos, havia Mercês, havia outros. Entretanto, Montabrão e o que é Icosal, aquilo não existia, aquilo era tudo pontos. Então eu vi aquela fileira de prédios todas também a surgirem. Os da Icosal? Sim. Incrível. Sim. Okay. Aquilo ainda também era montes. Agora, o Felício era tudo trigo, centeio. Onde é o Parque Felício Loureiro. Tanto de um lado como do outro, aquilo era tudo semeado, como se fosse da época, né? Nunca foi se era trigo ou centeio, não sei. Mas lembro-me perfeitamente quando, assim, ao fim da tarde, batia ao vento aquela ondas douradas. Era mesmo muito giro. Lembro que a António Enes, que é onde é. Só havia prédios do lado do supermercado. Do outro lado era tudo vivendas. Uma vivenda eram os Correios. Passados uns anos, sim, encerraram e foram para o outro lado da estação. Tínhamos o comboio de Queluz partir para o Recio. Só para o Recio. Só para o Recio? Pois não havia ligação à outra linha. Sintra Recio, Cacém, Recio. Sim. Madura Recio, que é hoje Recio, eram os curtos. Esses que não faziam a ligação eram os curtos. Já os curtos? Sim. Que era uma linha assim mais desviada, estava ali. Por trás portanto, ficava mesmo por trás do colégio externato. Ao meio da Garré? Sim, era mesmo por trás dessa linha. Ai, que engraçado. E daí partia para o Recio. Que giro. Atulhados, mesmo completamente. Sempre. A malta viajava nos estribos, pendurados nos degraus. Pendurados nas portas. Assim, um cacho de uvas. A passagem nível tinha muito trânsito. Muito trânsito. A passagem nível que ficava mais ou menos onde, Carlos? Era ali exatamente onde é hoje o edifício de estação? Ou... Onde é a rotunda, em frente aos Correios. Aquela rotunda seria ali. Seria ali. Portanto, levantavam-se quando Cancelas, passavam os comboios, tocava a campainha. Tocava, não é dessas toda a sem gente guarda. parava o carro, não é? E levantava-se a cancela e baixava-se. E provavelmente até eram cancelas acionadas manualmente ao início, não é? Não me recordo. Acho que havia umas antigamente que eram de correr num carril. Ok. E antes de chegarem a essas de basculantes, havia umas que corriam num carril, essas sim eram à mão. Era uma estação pequena, mas movimentava muita gente. Aquela típica construção, o armazém ao lado e tal. Isto tornou-se demasiado movimentado. Apesar de sempre haver trânsito, mas Elias Garcia passou a ser um caudal de trânsito em trânsito, ou seja, tudo de passagem. E então isto cresceu muito, movimentou-se muito,
e aquela calmia dos meus tempos de infância perdeu-se muito. Ok. E nós conhecíamos todos, descaracterizou-se um bocadinho. Perdeu-se, um portanto, bocadinho, foi muita gente, não é? E as pessoas acabaram por perder essa ligação de bairro, é? Será? Sim, um bocadinho. Não, que ela está bonita, aqui a zona dos espaços verdes. Agora, o que entristece mais é as prédios que há para em ruínas. Isso aflige muito, ela entristece muito. Algumas ainda as vi habitadas. E depois, acho que na área cultural perdemos. Portanto, as salas do cine e teatro foram convertidas a salas de culto de outras religiões, não é? religiões. E perdemos, tínhamos salas de cinema, e mesmo que quiséssemos fazer outro tipo de eventos de teatro ou outros encontros culturais, está ali o Teatrosfera, mas isso é em Massamá. Tanto que é luz. Perdeu na área cultural, não teve uma sala de exposições, quer dizer, tentaram fazer uma nas antigas instalações da Junta, porque a Junta está nas antigas instalações da polícia. Exatamente. Ainda me lembro, lá com o carocha à porta, Volkswagen. E a Junta estava ali nos combatentes da Grande Guerra, mais ao pé da estação. E esse espaço ficou como sala para o polivalente, mas aquilo são salas muito pequeninas, não dá para fazer nada de especial. Fizeram lá uns encontros, umas exposições. Acho que a Luz merecia ter um espaço cultural com outra dimensão.